Estamos gravando, quem entrou agora, eu sou a professora Sara Santos, estou como coordenadora de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva aqui do município de Ribeira do Pombal, e hoje nosso tema, será sobre a dislexia, e eu pensei como título, Aprendizagem na Dislexia, uma realidade. Por que aprendizagem na dislexia? Convidando nossa psicopedagoga Zilma Garcia, ela vai explicar que esses nossos alunos, eles têm potencialidade. E a Zilma colocou aí, pediu para colocar como uma estrela na Terra, que mostra a potencialidade que tem essas pessoas com dislexia. Então, nosso foco hoje é mostrar que todos nós somos capazes, independente da característica individual. Então, eu desejo a vocês sucesso. Vocês viram um palestrante aí, Fernando Ponte, ele é conhecido como Pico, ele tem um blog, é um sucesso, ele tem dislexia, ele descobriu a dislexia com 10 anos de idade, vocês podem acompanhá-lo no blog, que é excelente, ele mostra a sua vivência mesmo. Nós temos também o professor Paulo Gentil. O professor Paulo Gentil, ele é professor de Educação Física, tem mestrado em Educação Física e ele é doutor em Ciências da Saúde, ele tem dislexia e tem hiperatividade. Ele já escreveu 10 livros, 20 artigos, ou seja, ele tem dislexia e tem hiperatividade. Para palestrar, ele tem que ter um copo, ele explica que o copo dele é para não fugir do foco. Então, o copo, quando ele leva a boca, ajuda a ter foco. Então, sejam bem-vindos, vou passar para a nossa querida Zilma Garcia. Toda sua, Zilma. Oi, bom dia, estão me ouvindo direitinho? Sim. Bom dia, bom dia a todos. Fiquei muito feliz pelo convite, por poder partilhar, que a gente tem que partilhar, né? E a gente iniciou com esse filme, é um filme indiano, com uma estrela na Terra. Tem essas cenas narradas, eu acho que explica bem que todas as crianças, né, mesmo com dislexia, têm muitas potencialidades, a gente vai conhecer um pouquinho disso. Na prática, vou estar mostrando, partilhando com vocês algumas coisas que eu utilizo durante os meus atendimentos, durante as intervenções, né, que faço de forma clínica com os meus pacientes, né, e Sara agora vai estar projetando alguns slides, não pretendo ler os slides na íntegra, mas a gente poder sintetizar algumas coisas, porque quando ela me falou dislexia e alguns de como a gente pode intervir na prática. E eu disse, Sara, muito complexo, né? Para a gente poder entender e ainda intervir, mas vamos tentar, de modo simplificado, né? Algumas coisas, para que vocês tenham as noções de como poder intervir. E lá na escola, a gente tem muito material que a gente pode fazer isso. Eu digo até que, bom dia, que nós, professores... Tá continuando a da reunião, é? Estamos, porque está muito baixo vocês, eu não estou escutando vocês, não. Não está me ouvindo? Está muito baixo. Veja o áudio do seu celular, por favor, porque os outros estão escutando bem. Veja o áudio, o volume do seu celular. Tente aumentar aí o volume, por favor. Às vezes é o seu celular que está baixo. O áudio? Sim, então, Sara, pode usar um fone de ouvido, que melhora. Coloca um fone de ouvido. Eu não tenho, não, fone. Também ela está com o áudio ligado, ela tem que permanecer desligado, né? Mas pega uma... Que áudio, é? O áudio desliga. Aqui? Tem um filho seu aí perto, pode perguntar a ele que ele vai lhe ensinar direitinho. São as crianças. Começou que hora? Ligou de novo, desligue o áudio quando você falar. Vai começar agora, tá bom? Seja bem-vinda. Vai começar agora, Catilane. Obrigada. Eu sou Carla, a mãe de Maria Clara Santana do Santo. Pronto, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Obrigada. Aliás, sejam muito bem-vindos vocês, né? Vamos aos nossos slides aí para a gente entender um pouquinho o que é realmente dislexia, o que é esse distúrbio de aprendizagem, né? E aí, na verdade, trouxe algumas coisas para mostrar aqui na prática para vocês, alguns materiais que eu acredito que os professores tenham nas suas escolas e já utilizam. Muitas vezes nós não sabemos como utilizar tais materiais, né? E já estamos fazendo intervenção para a dislexia.
e outras dificuldades de aprendizagem, né? Outros problemas de alfabetização também. Então, vamos lá, né, Sara? Posso compartilhar, né, então? Pode sim. Vamos lá. Agora eu estou ouvindo vocês, viu? Ótimo, coisa boa. Pronta, Zilma, tá me ouvindo? Pronto, estou te ouvindo sim. Aqui é um pouquinho da minha vida, do que eu faço, né? Sou psicopedagoga clínica institucional, neuropsicopedagoga clínica também, especialista em educação inclusiva, e aí um pouquinho do meu currículo, né? Hoje também como screener em síndrome de Ehlers, que muitas vezes é confundido com dislexia, né? Então, eu precisei fazer essa especialização por conta de que fazia intervenção para dislexia e não funcionava. E, na verdade, é um distúrbio tão parecido com dislexia, né, que é a síndrome de Ehlers, e muitas vezes também os pacientes têm síndrome de Ehlers e têm dislexia, né? Aí uma grande complexidade. Então, a gente, com o decorrer do tempo, você vai se especializando mesmo, e é necessário também ter um mestrado em psicanálise com saúde mental, e vamos falar um pouquinho de dislexia a partir de agora. Aí, viu, Sara? Pronto. Então, dislexia é um transtorno específico, né, de aprendizagem, mas com prejuízo realmente na leitura. Está aí o meu telefone, que é 999-495947, que no final a gente vai deixar à disposição aí, se alguém queira depois fazer alguma pergunta, né, entrar em contato comigo, meu e-mail, azilmagarcia@hotmail.com, as minhas redes sociais aí, como o Insta, tá? Vamos dar continuidade. Pronto, aí apenas uma amostra, né, de uma criança, né, as duas fazendo a interação. Acho que a dislexia, ela está na você interagir com o outro. Muitas vezes o resultado que você tem de colocar uma criança junto com a outra para aprender traz rendimentos positivos. Então, o que realmente é uma dislexia? Dislexia é uma questão, diz que é distúrbio, tá? E lexia, que está voltado ao grego e ao latim, linguagem e leitura. Eu digo que é muito mais na questão da leitura, eu digo que é mais um distúrbio vinculado à leitura, porque muitas vezes é confundido com a dislalia. A gente vai ver e a criança tem mais a questão da dislalia, é um problema mais de ordem de linguagem do que propriamente escrita. Então, nós temos aí, tem um desenho, né, do hemisfério esquerdo no setor perciviano, no lobo temporal, e toda a nossa condição de aprendizagem, ela está relacionada no nosso córtex pré-frontal, né? Então, o lado esquerdo é um pouco mais comprometido. Então, há uma demanda muito grande de informação que eu tenho que processar. Então, a criança com distúrbio, a dislexia, ela leva muito mais tempo e ela cansa muito mais na hora de obter essas informações e ser processadas para o cérebro. E aí, muitas vezes, essa criança aí com dislexia, dependendo da gravidade aí do caso, né, um dislexo, ele não consegue exatamente identificar nenhuma letra, mas é nenhuma letra, né? Ela parece mais um sinal, sem nexo algum, depende da gravidade da dislexia, tá? Então, vamos prosseguir, né, para a gente poder entender melhor. Sara está ajustando aí a questão da tela, Então, ela como eu falei, ela é resultado de alterações neurobiológicas, né? De forma que o cérebro codifica e representa e processa essa informação linguística. Ela manifesta por alterações no domínio do processamento fonológico, quer dizer, na fala, e em outros domínios como neurolinguísticos, neuropsicológicos, que conduzem a um conjunto bem significativo de alterações na leitura e na escrita. Muitas vezes nós encontramos criança com dislexia que ela tem uma dislalia, né? Por isso que ela confunde tanto as questões das letras e dos sons. Encontramos crianças com um processamento auditivo central, que é o DEPAC, também. Vem sempre a dislexia, muitas vezes vai em comorbidade.
O que é que a criança tem mais com dislexia? Ela tem um problema de consciência fonológica bem comprometida, uma memória de trabalho, aí vem aqueles déficits de atenção, que aí diz, olha, a criança tem déficit de atenção. Não, ela tem dislexia, né? Ela tem dislexia. E acesso ao léxico, né? Então, há um processo da fala, um processo auditivo, um processo atencional, de focos. Então, essas três coisas, consciência fonológica, memória de trabalho e o léxico. Clinicamente, tem algumas características que sempre observo. Geralmente, um diagnóstico mais preciso, ele vai a partir dos 7 anos, né? Porque a gente percebe logo um atraso, né, de idade da questão da leitura. A idade cronológica é de 7 anos, mas ele está com uma defasagem aí de uma criança mais ou menos de 5 anos, então a gente já percebe. Em crianças com inteligência superior, ela pode haver uma compensação, aí, de dificuldades de memória, e um atraso não ser tão visível, né, até os 9 anos. Eu vou pedir só um intervalozinho um pouquinho, tá? E eu volto já. Nesse intervalo de Azilma Garcia, nós iremos ofertar o certificado, viu, gente, para esse encontro. Eu irei colocar aqui também a frequência e uma ficha avaliativa para vocês participarem também. Ainda estou recebendo gente aqui. Esse publicitário que eu acompanho, que é Felipe, ele, por ter a dislexia, ele passa o ensinamento do dia a dia, da prática. Então, vocês, professores e família, se acompanharem ele no blog, vocês vão gostar. Tem os materiais também que eu selecionei, são livros, cartilhas em PDF, não precisa comprar. E aí eu vou enviar para a coordenação. E vocês querendo, é só entrar em contato que a gente compartilha também. Essa cartilha que tem sobre dislexia, vocês vão perceber que lá auxilia a família, auxilia a professor em sala de aula, que são formas, né, práticas, de como ajudar na leitura, na escrita, como incentivar essas crianças, esses estudantes que necessitam no momento. Como a Zilma falou, também a questão dos 7 anos de idade, que pode vir o laudo, e ela é um transtorno, como a Zilma falou, né, não está na linha da deficiência. É um transtorno, estou recebendo gente aqui, sejam bem-vindos, quem estão chegando aqui. E não impede desse aluno, desse estudante, evoluir e ter uma vida digna na questão do conhecimento formal, do conhecimento escolar. É isso que a gente quer mostrar a vocês hoje. Pronto, Azilma? Pronto, de volta, refeita. Vai lá. Ok. Então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, nas questões clínicas, a gente percebe que aquela criança realmente tem uma inteligência boa, ele domina os computadores com excelência, né? E muitas vezes os pais fazem assim, poxa, mas ele sabe tudo de computador, de jogos, né? Mas eu quero dizer para vocês que são áreas diferentes do cérebro. Esses processos são em áreas diferentes. Por isso que a gente tem que trabalhar tanto a neuroplasticidade cerebral. Eu trabalho muito a neuroplasticidade cerebral para melhorar essa memória de trabalho, né? Essa memória comprometida desse nosso córtex pré-frontal. Então, eu tenho um exemplo aí de uma dislexia severa de um paciente de 11 anos. Olha só a condição, ele esteja no 6º ano, as condições das letras. Porque vem realmente com a questão da disgrafia junto, vem questões de ordem na matemática, que é a descalculia, né, que muitos conhecem. Mas eu disse que isso também não é uma regra geral. Que a dislexia venha com descalculia, venha com disgrafia. Cada ser é único, né? A gente pensando a partir dessa questão, cada ser é único, então cada um vem com suas particularidades, né?
Então, vamos só para mostrar para vocês. Vocês prestaram atenção que no filme, o professor, inclusive, escreve, né, ao contrário, depois ele vai lá, busca um espelho e mostra o que acontece. Muitos disléxicos, eles escrevem de forma espelhada. É isso. Então, aí nós vemos uma frase, a frase normal. O cachorro fugiu. A dona foi procurar, mas não encontrou. Uma frase lida por um dislexo, tá? O cachorro fugiu, a doma, olha a letra D, né? A doma, o ne, a troca, houve a troca, né? Foi procurar, mas não encontrou. Numa frase escrita, aí já vem a questão fonológica aí, ó, porque ele vai, da forma que ele lê, ele também escreve. Se houver um comprometimento fonológico aí, né? De auditivo, enfim. E muitos vêm com processamento auditivo. O cachorro fugiu, ó. Ele tem a dificuldade dessa troca, esse U é um problema, para ele perceber essa sonorização do U. Ele faz sempre uma troca. Fugiu, ó. Olha a troca do D pelo P. A poa, ó, o Fê também a troca do V pelo Fê. Foi procurar, mas não encontrou. Ele tem a dificuldade também no OU, e aí faz uma troca pelo L. As letras embaralhadas. Na leitura, o que acontece? Tem uma dificuldade de decodificar palavras, erros no reconhecimento de palavras, né? E aí vai ler de forma devagar, incorreta, com pouca fluência, inadequação de ritmo, em questão de escolaridade, muitos prejuízos nos textos para decodificar as palavras, um vocabulário extremamente reduzido. Vale lembrar que eles guardam muito na memória um vocabulário internalizado, que muitas vezes nós pensamos que eles estão alfabetizados, mas não estão ainda, porque ele guarda de forma visual um vocabulário internalizado, e muito longo, na verdade. Na linguagem oral, vai estar sempre um atraso no desenvolvimento da fala. Vai fazer aquelas trocas, como nós vimos naquele exemplo. Por exemplo, a palavra pipoca, vai escrever sempre pó, pica, popoca, né? Eles fazem uma junção, faz um encolhimento de palavras, né? Muitos erros de pontuação, de trocas, de omissões, faz substituições por outras palavras, adição de outras, né? Mistura os fonemas, tem uma dificuldade extrema de nomear letras, números, cores. Aí vem aquela questão. Mas também encontramos daltônicos aí, né? Com problema de cores. Às vezes não é a questão só da dislexia, mas encontramos daltônico, que tem problemas com cores das cores primárias, né? Na escrita, muitos erros de soletração, de ortografia, aí faz as inversões de letras, de sílabas, grande dificuldade na produção textual. E outra coisa, ele precisa ler muitas vezes, né, para que possa entender. Ou alguém leia para ele, para que depois pergunte o que você compreendeu. Isso aí é muito mais fácil para um disléxico. Agora, eles têm muita criatividade, eles têm uma criatividade muito aguçada, têm facilidade em desenhos, enquanto uns não têm noção do nome das cores, mas eles têm noção de cores, tá? Aptidão para brinquedos, construções, quebra-cabeças, controle remoto de TV, teclados, vídeos, computadores. Olha aí já eu mostrando aqui as habilidades. E muitas vezes eles podem vir com alguns comprometimentos, né? A dislexia. O comprometimento além da linguagem, desatenção, dificuldade da coordenação motora. Aí a necessidade de a gente perceber. Essa criança tem problema de coordenação motora, da motora fina, ou é uma disgrafia? Né? A gente precisa entender, porque se for disgrafia, a gente vai intervir baseado numa criança com disgrafia. Prejuízo aí nas funções executivas de trabalho. O que é uma coisa que eu vou simplificar aqui, dar um exemplo? Por exemplo, tem grande dificuldade na memória seletiva, ou seja,
É aquela memória onde está na sala de aula, o professor dando aula. Nós já temos aquela acústica grande da sala de aula, né? E depois ali, todos os alunos que começam, às vezes, a conversar entre si. Então, esse sujeito, ele tem um prejuízo muito grande de prestar atenção no que o professor está falando, chama-se a memória seletiva. Então, ele tem essa dificuldade. É por isso que, muitas vezes, os casos com dislexia vêm com DPAC, que é o distúrbio do processamento auditivo central. Justamente por isso. Agora, eu, enquanto mãe, como é que eu posso perceber que meu filho é dislexo? Ele tem 3 a 6 anos, eu trouxe alguns tópicos aí. Se ele chega aos 7 anos, ele continua persistindo em falar como um bebê. Olha, a gente começa a ficar antenada. Ele continua falando como um bebê, tá? Aí, frequentemente, ele vai pronunciando palavras erradas. Por isso, na hora que a criança falar uma palavra que você perceba que está faltando letras, você não vai constranger, não vai constranger aquela criança, você vai simplesmente falar a palavra certa, que aos pouquinhos ele vai percebendo que aquela palavra é falada daquele jeito. Ele não consegue reconhecer as letras, até mesmo as letras do seu nome, na questão da soletração. Ele tem grande dificuldade de lembrar o nome de letras, de números, de dias da semana. Eu digo que a gente ensina as crianças mostrando, no concreto. Você pega ali uma folhinha, mostra ali os dias da semana, né? Olha, que dia é hoje? Hoje é segunda-feira, hoje é terça-feira, e tem que mostrar, que só aprende assim. Leva muito nome para aprender palavras novas, tem dificuldades em rimas infantis. Olha a importância da brincadeirinha, das musiquinhas com rimas, né? Entre 6 a 7 anos, ele tem dificuldade em dividir palavras, sílabas. Vaca, grande dificuldade. Nessa simples palavra, borboleta, poxa, agora tem 3 sílabas, mais dificuldade ainda. Ele não consegue ler palavras simples, palavras como rei, bom, pai, pau, né, bom. Comete erros, assim, relacionado a sons. Palavras que são bolo, bola, né? Na hora que você vai pedir para identificar, eles não conseguem, eles vão dizer que bolo é bola. Né? Outras que tem V e F. Essa é um tormento, porque o som, a sonorização é muito próxima. Reclama, ler é muito difícil. Eu não gosto de ler, não. Mas aí tem aquela coisa, dizer assim, como eu erro muito, eu também não quero ler. Aí já começa um problema de ordem emocional. Porque vai ficando com baixa autoestima, dizendo eu não gosto de ler, e aí internaliza que não gosta de ler. Eu digo que para poder quebrar essas situações do não gostar de ler, eu levo muito tempo para fazer isso. Né? A gente não é assim, em um segundo que consegue. É vendo pequenas leituras, pequenas frases. Frequentemente comete erros quando escreve, soletra palavras, memoriza textos sem compreender. Aí você diz, mas eu passei uma historinha dos 3 porquinhos, e ele leu para mim dos 3 porquinhos. Quem não leu? Ele decorou toda a leitura e você acha que está sabendo, mas ele não entendeu nada do que você quer saber. Aí, quando chega dos 7 aos 12 anos, ele comete agora os erros, são nas pronúncias, principalmente em palavras longas e bem complicadas. Aí vem na questão, persiste na questão da sonoridade, como tomate, tapete, loção, canção, olha aí. Eu preciso trabalhar o quê? Rimas com esse menino. Utiliza excessivamente quando ele não... Aí começa a não lembrar muito das coisas. Aquela coisa, tá ali, a coisa, né? Ele usa muito essas palavras. Ou então substitui. Tem dificuldades para memorizar datas, nomes, números de telefone. Pula parte de palavras quando essas têm muitas sílabas. Aí, quando chega dos 7 aos 12, também continua isso aí, ó. As palavras difíceis são sempre substituídas, né? Por exemplo, a palavra automóvel. Se ele não sabe ler a palavra automóvel, ele diz carro. Na ortografia, muitos erros de ortografia. Mas também, vou falar para vocês, que alguns erros de ortografia não são vinculados exatamente à dislexia, mas à desortografia. É uma questão que a gente precisa intervir bastante. Escreve de forma confusa. Eu mostrei, inclusive, lá no início,
o meu paciente de 11 anos a forma que ele escreve. Então, por ele saber que comete erros, ele vai lá e escreve por cima, rasurando tudo, juntando, né, a palavra que você mal entende o que realmente ele escreveu. Na hora de fazer um teste, uma prova na sala, ele vai demorar muito mais tempo para poder fazer isso. Medo de falar em voz alta. E aí, se o professor, se os pais não entendem, fale alto! Fale mais alto! Aí pronto, gente, eu vou criar um problema emocional muito maior ainda do que a dislexia, né? Comete muito erros em pronúncias longas e complicadas. O nível de leitura é sempre aquém aos alunos da sala. E se fizer comparação, como eu falei antes, inverte a ordem das letras. Por exemplo, a palavra bolo, lobo, né? Lago, prologo. Eu encontro isso demais durante as minhas intervenções. Dificuldade persiste essas questões, dificuldade de soletrar palavras, soletra de forma diferente na mesma página, lê muito devagar, evita ler e também escrever, tem dificuldade de resolver problemas de matemática, porque também pode estar ali vinculado a uma descalculia. Eu encontro demais pacientes com dislexia e com descalculia. Encontro demais com disgrafia, com descalculia, e a dislexia, enfim. E já chegou pacientes também dizendo a dislexia, mas na verdade era síndrome de Irlen. Muito parecido, que em outra oportunidade a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? E língua estrangeira é uma dificuldade maior. Agora, a dislexia em sala de aula, a gente pode observar o que o professor tem que estar antenado diante de tudo que eu falei até agora. Essas trocas fonológicas, né? Está trocando demais essas trocas fonológicas? Tem até um questionáriozinho que a gente sempre responde, manda para o professor. Está fazendo muitas trocas? Quais são essas trocas? Em quais letras ela está trocando mais? Dificuldade de memorizar sequências, dia da semana, meses do ano, números, né? Dificuldade de associação desse fonema, grafema. A leitura é sempre silabada. Minha mãe disse que eu tenho. Aí tem que prestar atenção nisso. Alterações fonológicas ou então visuais, você mostra, principalmente quando chega às letras minúsculas, né? P, B, Q, né? O Q e o P, nossa, como são parecidos. Aí tem algumas estratégias de assim, olha, lado direito, lado esquerdo, olha onde é que está a sua mão. Começar a ensinar essa questão da lateralidade, né? Para ele perceber a posição do P, a posição do Q, do D, e trabalhar com isso, não tem outra forma, a gente precisa trabalhar isso. Dificuldade de transpor um relato, uma contação de história, por isso que os pais, principalmente em casa, pega os livrinhos, leia, diz, agora conte aqui para mim, deixa ele contar do jeito dele, depois conta uma outra, e assim a criança vai, aos poucos, vai aprendendo a fazer esses tipos, essas releituras, né? Também eles apresentam um déficit muito grande quanto a um vocabulário específico de conteúdos acadêmicos, muito. Você manda fazer uma frase e ele quer sempre usar aquela frase já conhecida. Eu fui buscar pão. Eu digo, mas use aí quem? Bote aí Maria, foi buscar pão. Não é melhor botar eu? Eu digo, não, bote aí o nome de outra pessoa, e assim eu vou incentivando a usar os novos vocabulários, que são aos pouquinhos sendo internalizados, eles vão guardando e vai começar a ter uma vastidão de vocabulários, né? Na educação infantil, os professores de educação infantil aí, eles falam muito tardiamente. Ele tem dificuldade de pronunciar alguns fonemas, demora muito para colocar, né, inserir mais vocabulários no seu cotidiano, tem dificuldade em rimas, aprender cores, números e escrita do próprio nome. Ordens e rotinas, muitas vezes a gente acha que o paciente tem um transtorno desafiador opositor, por ele não querer seguir as rotinas, porque ele vai dizer, não quero não, isso aqui é ruim demais, eu não quero escrever não. Ontem mesmo eu encontrei um paciente, mas eu gosto mais de brincar. Eu disse, brincar é ótimo, a gente pode brincar junto e aprender ao mesmo tempo. Vamos aprender brincando? Né? Habilidade nessa motora fina, porque ele tem problema de coordenação motora, né?
Inclusive, a gente tem adaptações de lápis, adaptações que a gente coloca, né, nos dedos para adaptação do lápis na hora de escrever, porque eles vão ter esse problema. E tem várias coisas que podem, objetos de pensar, que pode ser usado na educação infantil para ir já trabalhando essa questão motora, né? E dificuldade para lembrar nomes e símbolos, é realmente muito grande. Agora vamos para a educação, as maiores dificuldades, a gente tem organização temporal, atraso na fala, lateralidade, a disgrafia, rimas, leitura de textos, cópias. Para copiar também, ele vai ser sempre mais lento do que os outros, né? Na escrita espontânea, ditados, dificuldades com outro idioma, como nós falamos agora. Agora, a gente vai ver aí a atenção que a gente pode dar agora na educação, no ensino fundamental, né, que é nosso próprio slide. O que é que acontece? A leitura e a escrita. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa questão dessas sílabas, essa confusão. Olha, o A e o O, sempre no finalzinho da palavra. O C e o O, o E, o F, né? O F, o T. Eu estou tão acostumada, gente, a usar o meu método fônico, que muitas vezes eu vou dizer assim, F, eu digo Fê, porque para mim o método fônico é o que consegue alfabetizar a criança com dislexia. Então, vocês vão me ouvir falar muito Fê, me, que o som tem que ser o mais aproximado, não queira. Olha, se uma criança estiver com dificuldade de alfabetizar, não queira ensinar F, M, diga para ele, existe, olha, o M e o NE, mas vamos falar me, que me é mala, ne é navio, inclusive eu mostro exatamente a articulação da boca, olha como eu fecho a boca para dizer mala, mala, mamãe, melancia, então eles já começam a aprender pelo som. O NE, o V, ó o V e o Fê, V, Fê, são soprantes, né? Então, olha, é uma dificuldade. E confusão, P, B, T, D, Fê e V, na articulação, e aí vai escrever como fala. Ele fala desse jeito, vai escrever. Confusão entre essas sílabas, novamente, aí, W, me, A, E, o NE, o U. Outras inversões. Sol vai escrever ao contrário, de forma espelhada, los, né? O som vai escrever mos. O sal vai escrever las. Realmente a gente tem que prestar atenção nisso aí. Outras palavras similares, como soltou, salvou, são tão próximas. Eu trouxe muito aqui, acho que realmente eu encontro no meu dia a dia, no trabalho do dia a dia, né? Adições e substituições são sempre de sílabas. Famoso por fama, casa por casaco. Então, nem tudo, gente, é também dislexia, tá? Que a gente fique para entender que nem tudo é dislexia. Muitas vezes é questão mesmo da alfabetização, que ele não conseguiu se apropriar da alfabetização. Inclusive, eu tenho uns testes que eu faço, chamado de pré-dislexia, justamente, é aquela criança que eu chamo de dislexia do desenvolvimento. Ele está numa fase ainda da apropriação da alfabetização e não conseguiu, por diversas situações. Em casa, que não teve alguém que pudesse incentivá-lo, poder sentar com ele, então ele ficou com essa defasagem. Então, tudo não é dislexia, tá? Então, o que mais ainda? Problemas de compreensão, o Lalinha, nossa, na hora da leitura, eu sempre peço e é bom a gente utilizar uma régua colorida, né? Que é para ir pegando o texto e lendo o texto, cobrindo o texto e lendo, porque na hora que lê é muita informação para a visão. Então, ele sai sempre pulando as linhas do texto e se perde na leitura. Pode passar, Sara, porque outras coisas nós já falamos, né, anteriormente. Olá, linha, já sabe, é melhor usar. Na alfabetização ainda, a gente pode dificuldade em aprender o alfabeto. Há uma demora muito grande para aprender o alfabeto.
esse planejamento motor de letras, de números, a sequência, dificuldade para separar essa sequência de sons. A palavra pato, P, ele quer dizer sempre assim, P-A-T-O. Aí eu digo assim, você não vai conseguir. Vamos ver o som? Vamos ver as letras? E uma coisa legal é a gente trabalhar muito rimas. Inclusive, na escola, aliteração e rimas, né? Na escola de vocês, eu creio que tem esse tipo de joguinho aqui. Ó, esse bingo de letras iniciais. Fantástico para a gente começar a aprender, né? A literação, o som, como começa. Palavras que começam com C, palavras que começam com B. E também, que eu tenho encontrado muito na escola, caça-rimas. Esse caça-rimas, ele é fantástico. Eu uso demais nas minhas intervenções. O dado sonoro também, a gente trabalha muito, né? O dado sonoro. Jogo de rimas. Trabalhe muito com rimas, porque você trabalhando o som da letra, vai ter uma facilidade imensa para alfabetizar, né? Dificuldades ainda em discriminar essas letras, P, B, T e D, F e V, Q e G, né? X e J, S e Z, são as dificuldades que eu mais encontro. E as histórias de palavras, principalmente essas muito próximas de sons muito parecidos. Ler, escrever, assoletrar, questão de dificuldade de ordem, de orientação temporal, você pergunta que dia é hoje, amanhã, quais os dias da semana, sequência de dias da semana, mas eu disse o seguinte, na hora de ensinar, pegue exatamente um calendário. Com o calendário, né, vai ficar mais fácil dele entender. E aí, ó, quando você tiver dificuldade, veja lá no calendário que dia é hoje, né? Aí ele vai começar a ficar nessa condição de, quando perceber alguém dizer que dia é hoje, ele vai lá no calendário e vê. Uma pretensão realmente da letra cursiva, né? É uma dificuldade grande da execução da letra cursiva. Ele vai querer sempre fazer bastão. E eu digo para você, deixe que faça bastão. Lá adiante, quando aprender realmente, aí começa aquele outro processo da letra cursiva. Mas deixa continuar na bastão, pelo menos nessa questão da alfabetização, no período. Muita pressão no lápis, mas faz uma força imensa para escrever. O caderno fica totalmente marcado, porque diz assim, se eu fizer assim, a minha letra vai sair mais bonita, até porque muitos dizem, sua letra é feia, escreva direito, sua letra está feia. Copiar em quadro, e se esse quadro for cheio de luminosidade, ainda pior. Se estiver muito próximo a lugares de janela que reflita essa luz no quadro, é um tormento. Porque se esse sujeito tiver síndrome de Ehlers, que tiver essa dificuldade, ele não vai ver nada lá no quadro, vai ver só um monte de garrancho. Isso vai dar um estresse tão visual, vai sentir dor de cabeça, um cansaço terrível, vai ficar irritado, vai ficar nervoso. Gente. E já de 5º ou 8º ano no ensino fundamental, a leitura persiste de forma muito abaixo do esperado, sequenciação de letras e palavras, assoletração de palavras, não vai gostar de ler em voz alta, por isso não faça isso, não obrigue a que leia, faça esses enunciados em voz alta. Dificuldades em matemática, na escrita, em elaborar textos, né? Dificuldade na compreensão de textos, principalmente se ele tiver um distúrbiozinho de processamento auditivo, que é o que a gente mais encontra em crianças com dislexia também, certo? Lê e não compreende o que leu. Agora, quando ouve, né? Quando ouve de forma tranquila em casa, lá no YouTube, ou numa aulinha que você mandou, sozinho, com tranquilidade, ele consegue mais assimilar. E vai dizer para você realmente o que ele entendeu. Mapas, dificuldades em mapas, figuras geométricas, memorizar tabuadas, já falei com a questão de tempo, né? Meses do ano, dias, compreensão de piadas e provérbios é um negócio sério. Então, aquelas pegadinhas, nós professores colocamos lá, nunca é pegadinha, a gente está acostumado a colocar na prova, né, na avaliação,
Marque a alternativa que está incorreta. Não façam isso para uma criança disléxica, de forma nenhuma. Nenhuma criança com TDAH, pelo amor de Deus. Uma criança com distúrbio de processamento auditivo também não. Ele vai marcar certa, ele não vai nunca marcar errada. Então, não façam isso, simplifique mesmo a questão, diga, eu quero isso. E ele vai dizer para você, tá? No ensino médio, ele vai continuar persistindo nesses erros. Ele vai ter dificuldade de soletrar, de fazer uma redação, dificuldade de memorizar as coisas, os conceitos mais abstratos, de prestar atenção em detalhes, né, de forma detalhada. O vocabulário vai ser sempre empobrecido e vai usar de subterfúgios para esconder a dificuldade. Não gosto de ler, não. Não dê escrito aí, porque eu não quero ler. Porque ele sabe do problema dele, então ele prefere não ler. Ele prefere não ler e dizer que não quer. Não gosto de ler, quer ficar saindo da sala toda hora. Eu vou ao banheiro, viu, professora? Eu estou dando uma saída, viu, professora? Gildete levantou a mãozinha aí, a gente vai poder interagir daqui a pouquinho e falar mais sobre isso, né? Mas a gente encontra muitos assim. Pode passar aí, Sara. Em adultos, encontro muitos adultos com dislexia. Eu digo que dificuldade de aprendizagem não é só a gente não faz intervenção, não é só com criança, não, tá? Adultos que continuam com dificuldade de escrever a letra cursiva, tem extrema dificuldade de planejamento e organização. Uma pessoa dislexa, ela precisa utilizar-se hoje de celulares que tenha calendários, né? Para poder colocar aí agendas, tem até programas específicos, né? Para colocar a sua agenda. Ou então coloca lá bem visível uma agenda com compromisso, ainda coloca o despertador, o alarme, para poder marcar. Porque se você marcar um compromisso com um sujeito que é dislexo, que você já sabe que ele tem, ele vai querer sempre, você marca para as 10, mas às 20 para as 10 ele ainda não tomou banho, ainda está se arrumando para sair, certo? E ele acha que em 20 minutos ele vai conseguir fazer tudo. Então, utilizar-se sempre de um calendário, de um alarme, de uma agenda com compromisso. Muitos usam até em casa marcadores, né? Um quadro mesmo com marcadores. E ao médico, X hora, e bota o alarme. Ele vai ter esse problema de organização, de planejamento. Dificuldades em horários, chegam sempre adiantados, nunca chega adiantado, chegam sempre atrasados, esquece, falta do hábito de leitura. Agora, normalmente, ele tem uns talentos espaciais muito grandes. Esses sujeitos, eles são engenheiros, arquitetos, são artistas, aprendem instrumentos musicais, sabe? Manejam coisas de programas de computadores. Walter está ali assinando, verdade. Mas tem, olha, você vê, enquanto tem um déficit para algo, mas tem uma habilidade exemplar para outros, né? Esses profissionais que você precisa buscar para fazer um tratamento correto, depende da dificuldade da criança ou do adulto, né? Ele pode precisar de acompanhamento com um psicólogo, por conta da questão de dizer, você não aprende, você é burro, você é preguiçoso, né? Então, criou um problema de baixa autoestima. Ele começou a sentir assim, que ele é incapaz, então vai precisar de um psicólogo para resolver essas questões emocionais, tá? Vai precisar de um psicopedagogo mesmo para poder fazer as intervenções corretas. Eu tenho aqui, inclusive, tem um livro muito bom de Simaia Sampaio, que é Atividade Corretiva de Leitura e Escrita para Crianças Disléxicas ou Pré-Disléxicas, aqui, certo? Tem um Pré-Disfon, que é um programa de redução de dislexia com muitas atividades que a gente utiliza, certo? Que a gente vai utilizando. E um fonoaudiólogo, porque se ele tiver problema de fala ou uma dislalia, que ele não consegue pronunciar, aí a gente precisa ver. Outra coisa, antes de fazer um diagnóstico, fazer um diagnóstico de uma dislexia, eu preciso desses profissionais. Muitas vezes eu preciso que vá ao neuropediatra, se for criança, ou ao neuro, para poder a gente ver se há uma questão de ordem neurológica. Não há. Gente, não há questão de ordem neurológica, tá? De uma patologia. Mas há um distúrbio no entendimento do som, da letra, que às vezes faz de forma muito rápida, ele perde o foco. Há uma questão aí, eu tenho que ver.
bom, eu tenho diagnosticado dislexia, eu preciso encaminhar esse sujeito também para fazer audiometria, né, para ver se ele escuta bem. Depois eu vou fazer o BERA, para ver se há alguma inflamação lá no nervo auditivo. Tá, não tem? Então tá. Aí agora vamos fazer o DPAC, o distúrbio de processamento auditivo, que é o PAC, chamado, para ver se esse sujeito ouve bem, mas muito bem, ele ouve tanto que ele presta atenção em tudo que está acontecendo na sala de aula ao seu redor, mas ele não foca em um aspecto que é essa memória seletiva que eu falei, tá? Essa memória seletiva e sustentada. Então, há uma dificuldade tão grande de processar essa informação. O som vai sair diferente, aí eu vou escrever diferente, aí eu vou falar diferente, né? Eu tenho que ver tudo isso para saber se é uma dislexia ou não. Aí o fono é importante fazer essa intervenção também. E outra coisa importante, é necessário o envolvimento de duas partes tão importantes nesse processo. É a família e os professores, para estimular continuadamente essas crianças. Eu trouxe aqui um caso de um exemplo de um perfil de um aluno. O que é que acontece? 4º ano de escolaridade, ele apresentava um desenvolvimento aí cognitivo geral, médio, muito bom, por sinal. Ele tinha um déficit fonológico, uma dificuldade de identificação, segmentação, fusão de sílaba, fonêmica, aí vamos aí. De acordo já com o relatório, que outros profissionais também fizeram esses testes, olha, ele tem a síndrome de dislexia e também tinha desortografia. Ele não tinha disgrafia, ele tinha desortografia porque no entendimento de achar que está escrevendo errado, ele ficava, será que é com si ou com C? Ou é com C cedilha? Aí começava a rasurar e fazer tudo grudadinho, né? Aí você sabe que isso eles são amparados, né, pela lei. E o que é que ele tem? Ele começou a ter apoio pedagógico, personalizado por 2 horas por semana, com professor, né, em extra classe, adequações no processo de avaliação. E o que é que eu precisei fazer com esse aluno? Valorizar. Olha, você consegue, porque eles ficam, não, eles têm tanto medo de errar, porque eles vêm de uma situação de tanto dizer assim, você não sabe, você errou, você não sabe, você errou. Que aí a autoestima, o que é que acontece? O que é preciso trabalhar nesse caso? Desenvolver a consciência fonológica, de leitura e escrita, desenvolver a fusão aí de fonema e a fonêmica silábica, a competência ortográfica, método de estudo, porque cada sujeito é um e único. O que funciona, eu posso te dar essa receita, eu posso pegar esse livro aqui e dizer para você assim, olha, esse livro aqui, o Predicofon, ele tem aqui várias orientações pedagógicas de exercício para consciência fonológica, dislexia, ele de Rafael Silva Pereira, tá? Aí eu te entrego, só que você não faz. Aí você, não, tá dizendo que é desse jeito, eu vou aplicar para todos. Não. Você vai testar. Você testa e vê se funcionou, se está dando certo. Não deu certo, você muda o ritmo, o modelo de aprendizagem para o outro, né? Porque a forma que a minha modalidade de aprendizagem pode não ser a do outro sujeito. Então, eu precisei trabalhar. Como foi? Tem vários jogos que a gente pode fazer isso. Jogos com tampinhas de garrafa, cartões, né? E eu vou mudando a forma, vou aumentando o nível de dificuldade, textos, sílabas, grupos, regras ortográficas para encaixe do som, da letra V, F. Então, esse menino tinha dificuldade na junção quando chegava o final da frase que tinha plurais. Peguei o poema do P, e usando a letra P, que ele tinha tanta dificuldade na letra P. A Paula pede paz, os pardais, os peixes, os pandas, as pedras pedem paz, os palhaços, os policiais, os pintores, os padeiros, os poetas pedem paz, né? Esse é um poema do P. Então, ele já começou. Se ele tinha dificuldade na letra P, a gente já começou a trabalhar a letra P e também a questão dos plurais, que ele tinha dificuldade na finalização dos S's. São estratégias, né? Os pais. O que os pais... Gente, tem que ser positivo, tá?
Não se resolve dislexia da noite para o dia, não se alfabetiza uma criança da noite para o dia. Há uma questão de tempo, descobrir o que seu filho tem um desempenho, né? Pedir, ver qual é o melhor caminho para ele, procurar realmente um profissional adequado. Pai e mãe devem trabalhar junto, não é só o pai que deve trabalhar, a mãe também junto, né? Ser paciente e persistente, né? Ter um bom relacionamento com os professores. Tem uma coisa que eu coloquei aí, bem traçada, sempre se pergunte, o que eu estou fazendo? Estou ajudando meu filho ou somente estou dando vazão à minha frustração? Tem mães que ficam tão ansiosas que quer que aconteça as coisas rápido. Não, eu quero aprender por ele ou por mim. Então, por que ele não consegue aprender? Mas por que no celular ele sabe tudo? Sabe, são regiões diferentes, tá? São modalidades diferentes. Eu preciso... Outra coisa, eu preciso perceber que eu tenho que organizar um tempo, ele precisa ter uma rotina, que a minha criança ela está crescendo, que tem a questão da idade, né? Da idade cronológica da criança, as mudanças hormonais, não é porque só ficar dando vazão às minhas frustrações, não, né? E não vai acontecer milagres da noite para o dia, isso leva tempo, é necessário muita determinação, muita boa vontade, que todo mundo trabalhe junto. Agora, seja atento, né? Ele pode ter muitos desapontamentos, como ser chamado de bobo, de preguiçoso, chegar atrasado em compromissos, ter frustrações nos trabalhos escolares. Então, vá prestando atenção a esses sinais, como enurese noturna, né? Acontece enurese noturna, ele começa a fazer xixi à noite. São sinais emocionais. Então, a gente deve ficar atento a isso aí. E também, todos esses sinais também, não é só por causa da dislexia. É aquela coisa que eu te falei, o seu filho está crescendo. São problemas de qualquer um adolescente, de qualquer um pré-adolescente. Não vai justificando, ele é dislexo, eu deixo deste jeito, não. Tem que ter aquela rotinazinha, nem que aprenda 2 palavras, 2 sílabas, mas é importante. Seja atento também aos compromissos, né? Leve precisa de psicólogos, leva ao clínico para ver se há uma questão patológica, de alguma patologia. E eu tenho que vários profissionais realmente são solidários às crianças com dislexia. Nunca deixe de desistir, né? Eu botei assim, seja atento, não deixe de desistir. Ele poderá ficar tão cansado com o esforço que faz na escola, que vai precisar eventualmente ter um dia a mais de folga. Olha, na hora que chegar da escola, não adianta querer fazer atividade logo que chegar da escola, não, tá? Ele precisa de um tempinho, deixa ele relaxar. Vai almoçar, certo? Dá mais um tempinho, depois diz assim, olha, agora vamos marcar, se ele for de manhã, deixa almoçar, vamos às 2 horas fazer atividade agora? Mas eu preciso de uma rotina, se faz 2 horas, serão as 2 horas da tarde. Se faz 3 horas, de 3 às 4, de 3 às 4 da tarde, tá? E nessas aulas remotas, eu acredito agora que está sendo um problema. Né? É recomendado aí fazer pequenas pausas nas aulas remotas, a cada 30 minutos, para aí de 5 a 15 minutinhos, por exemplo, né? Para os professores aí o material e as atividades apresentadas na tela também podem ser impressas, né? Para que esse aluno possa responder. E cuidado, né? Você não pode se tornar um neurótico ou neurótica, né? Ou então super protetor, porque senão é um perigo muito grande, né? Não, meu filho é dislexo, ele só vai aprender desse jeito, eu também não vou, vamos dizer assim, eu não vou forçar a cabeça do bichinho, não, do coitadinho. Não é assim, não, ele não é coitadinho, não. É um ser com inteligência e aprende de forma diferente. A gente viu lá no início do filme, né? E tem várias pessoas, assim, grandes atores, grandes empresários, grandes pessoas que são dislexos, muitas vezes nem sabem o que são, mas que têm potenciais diferentes. Seja prático. Qualquer que seja a idade, leia para ele, tá? Muitos dislexos não compreendem o que estão lendo, e aí é quando devemos agir. Digite suas anotações escolares, algumas matérias elas podem ser gravadas, antes era no videocassete, né? Mas agora pode ser no celular mesmo, tá?
Foi na hora que eu fui colocar ali, né, videocassete, fiz, tá no tempão aí, né? Desenvolve interesse aí pelas artes, né? Música, teatro. Eu já falei que grandes disléxicos são pessoas que são grandes atores, grandes músicos, grandes engenheiros, tá? Assista TV, vídeos, para que depois peça para ele recontar. Que história linda que nós assistimos. Fala de quê? Bom, aqui tem uma coisa. Sempre aquela criança, ela tem sempre dificuldade na coordenação motora, né? Então, não é simples, viu? Amarrar os cordões de sapatos e abotoar. Eu fiz questão de botar isso aí, porque eu encontro muitos que não sabem calçar os sapatos, não sabem amarrar os cordões de sapato. Então, sapatos sem cadastros com elástico ou com velcro pode diminuir o problema, apesar de não resolver. Mas vamos aos pouquinhos ensinar. Uma pessoa canhota exercita tarefas de maneira diferente da pessoa destra, tá? Por exemplo, se você e seu filho não usam o mesmo lado das mãos, a mesma, digo assim, a mesma lateralidade, você deve ensinar essas tarefas em frente a ele. Caso vocês usem o mesmo lado, né, e ambos não são destros ou ambos não são canhotos, você deve ficar atrás dele para ensiná-los. Para ensinar a botoar, sempre comece aí pela parte inferior do botão, e não em cima, tá? Pois fica embaixo do seu queixo, ele pode não ver bem, então você atrás vai ensinando ele como é que vai puxando. Explica à criança que você está fazendo enquanto vai fazendo isso. Eu preciso ensinar pelo que eu estou fazendo, pela prática. Agora, com relação aos professores, né? O professor, ele tem, a escola, ele tem um papel fundamental nessas dificuldades, né, de aprendizagem, dificuldades de linguagem. Vamos lá, a questão do professor. Então tá, algumas instruções, os disléxicos, eles são bons em instruções orais, fantásticos, ele entende mais facilmente, porém, eles precisam que o interlocutor, ele dê instruções, né, em etapas, viu, e bem explicadas, bem tranquilas. Para essas instruções escritas, pense no visual. Eu preciso colocar sempre o visual. A prova com bastante coloridos, com bastante visuais, né? E não use, assim, aí, vamos fazer uma listinha aí, tá? Não use marcadores com bolinhas ou estrelinhas. Isso vai confundir, porque ele tem problemas lá com gráficos, ele vai pensar que aquilo são letras. São letras. Um dislexo de forma severa, ele vai ver as letras em forma gráficas também. E vão confundir, não vão saber o que é aquilo ali. Agora, eu não tenho encontrado, não. Até hoje, na minha prática clínica, eu não encontrei severo, não. Eu encontro mais criança com forma, mais o grau leve e moderado, tá? O visual de símbolos iguais não é legal, então a gente precisa modificar isso, né? E, enfim, os marcadores não são bons recursos visuais. Os marcadores de textos lá que vocês colocam, os marcadores daquelas bolinhas lá nas atividades, né? Para eles se confundem com aquilo ali. Abuse de letras ou números para marcar listas. Em vez daqueles bolinhos, aquelas setinhas, use sempre números. Pronto. Letra A, letra B, letra C, use números, tá? Recursos visuais em suas aulas ajuda a fixar mais o conteúdo. Converse bastante sobre os assuntos, o que você quer. Além das produções escritas, peça produções criativas, né? Aí faça alguma revista em quadrinhos, faça um cartaz falando sobre isso, né? Use esses recursos coloridos. Se não é um texto, olha, a história dos 3 porquinhos, mas você pode fazer uma ilustração aí da história dos 3 porquinhos, que aí ele vai dar mais resultado para você. Então, as sugestões sempre que eu encontro nos livros, né, em toda a literatura que a gente vê, inclusive esse livro aqui muito bom, de Oliver, que ele fala sobre os transtornos de comportamento, distúrbio de aprendizagem, entre os outros aqui, o que eu devo trabalhar com a criança dislexa é sempre síntese silábica, análise silábica, identificação de sílabas segundo sua posição, natureza, a omissão de sílabas
sílaba inicial, sílaba central, adição de sílaba final, adição de sílaba inicial. Na prática, eu trouxe alguns exemplos, assim, bem práticos aí para mostrar para vocês. Pode passar aí. Pode passar, Sara. Eu estou sendo um pouquinho rápida para a gente ganhar um pouco mais de tempo, né? Mas no final, de repente, a gente pode responder alguma coisa. Antes dos exemplos práticos, uma coisa que a gente pode fazer sempre, enquanto professor e pais, eu posso incentivar meu aluno a ganhar o quê? Confiança. Vamos ressaltar sempre os acertos, não os erros. Valorizar o esforço. Vocês não entendem o esforço que eles fazem para poder ler e entender um texto. Se manter atento, manter um foco. Não vamos atribuir muitas tarefas, não adianta muito conteúdo. Selecione conteúdos mais específicos para a vida. Eu preciso preparar o sujeito para a vida diária, para a vida em família, para a vida em sociedade. Priorize mais os conteúdos. Evite expressão. Tem que se esforçar, menino. Vai, presta atenção que você sabe. Isso não vai adiantar muito, não. Não vai adiantar, então, eu preciso apenas dizer assim, olha, você consegue. Vamos lá, faça do seu jeito, vai passando. Eu preciso entender qual é a dificuldade que você tem. Teve um que eu só descobri que sim, tinha síndrome de Ehlers e não dislexia, porque ele me disse assim, eu deixei aqui no meu espaço, aqui na minha casa, eu tenho um espaçozinho que eu faço atendimento, então a porta é de vidro, então a luz bate, reflete. Ele disse, nossa, esse texto está brilhando demais. Me chamou a atenção. Isso aqui está me deixando, essa luz está me deixando meio agoniada. Isso não pode ser, não ser dislexia. Isso pode ser uma síndrome de Ehlers. Porque o sujeito gosta de ler no escuro, gosta de ficar mais na penumbra. Então, o cuidado que eu tenho que ter na hora de colocar uma criança dislexa, uma criança com síndrome de Ehlers, colocar não muito profita muito essa luz na lousa. A síndrome de Ehlers, gente, isso aqui muita gente deve ter ficado curioso aí. Olha só, eu encontrei já uma criança, né, inclusive do município. Por exemplo, esse papel branco com preto. Na hora que ele percebe o papel branco com preto, isso aqui gera uma luminosidade, um estresse visual muito grande. Então, ele não consegue. As letras se misturam. O paciente falou para mim, as letras estão dando, está tendo um brilho grande aqui, eles não conseguem aprender por conta disso. Aí, no caso da síndrome de Ehlers, as atividades são feitas mais em papel colorido, né? São feitas em papéis coloridos, não mais em preto e branco. É a letra preta, mas no papel impresso azul, verde. Então, fiquem atentos, se por acaso uma criança diz assim, ai, esse brilho está me ofuscando aqui. Ai, professora, a luz da janela está batendo aqui no quadro, tá incomodando. Aí, opa, um alerta. Traga mais próximo, veja, não tem reflexo de luz na lousa, né? Então, um professor pode levar a autoestima de um aluno. Sim, 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 e muito. Você não sabe o milagre que vocês fazem diariamente na vida do outro. São os pequenos milagres. Nós não aprendemos pelo fracasso, mas sim pelo sucesso. Às vezes, viu, tem um segredinho, aí eu digo, lê isso aqui para mim. Aí ele lê, lê do seu jeito. Ele disse, lê assim, todo assustado. Eu digo, não, tá ótima a leitura. Eu entendi, perfeito, me conte aí. Aí ele vai me contar do jeito dele. Não, tá tudo bem. Nessa coisa que eu digo que tá perfeita a leitura, há um esforço tão grande, porque ele tem consciência de que ele não sabe ainda. Então, ele vai se esforçar para poder realmente fazer uma leitura de verdade. Teve um que disse assim, depois disso tudo, ele falou assim, eu vou lhe contar um segredo. Eu disse, conte. Você sabia que eu não sei ainda? Eu disse, sei. Mas não é que você não saiba tudo, não. Tem coisas que você já sabe. Você não sabe tudo, você está confundindo algumas letrinhas, mas tem coisas que você já sabe, sim. Ele disse, mas não conta meu pai e a minha mãe, não, porque eles acham que eu já sei. Eu sei que você ainda não sabe, ainda a gente vai aprender junto. Pronto, ganhei, fantástico, né?
Certifique de que as tarefas de casa foram compreendidas. Olha, para casa, professor, né? Vai fazer o seguinte, para casa você vai fazer essa atividade de português, ainda bote até alguma coisa que marque um marca-texto, bote alguma coisa que marque a página, essa de português, e essa aqui de matemática, ainda bote o número da página, escreva ali, pronto, deixa ali dentro do livro, que aí ele vai fazer, tá? Leve em conta as dificuldades, né? Estimula a expressão verbal, conversar com ele, dê instruções bem simples e curtas, tá? Dê dicas específicas para aprender a estudar as disciplinas. Alguns não conseguem aprender na sala, mas aprendem em casa com as aulinhas do YouTube, sozinho, eles conseguem compreender mais. E, às vezes, muitas vezes, quando está com um fonezinho ali de ouvido, né? Orienta o aluno quanto ao dia da semana, quanto aos espaços, né? Não insiste em exercícios de fixação, repetitivos, bem numerosos, não vai adiantar. Teve um que escreveu, até de forma que escreveu, arame, 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 arame. No final, você perguntou, tem até uma piadinha, você perguntou, que nome é esse? Arame-ó. Não resultou em nada, né? Não resultou em nada. Utilize também, tem muitos softwares bem interessantes na internet, mas tenha cuidado para não ser aquele que tem estranhamente, né? Diz assim, você errou, você errou, você errou, porque aí eu vou estar matando a criança e vai aumentar cada vez mais a ansiedade, né? Então, mas no computador tem muitos tem um Dom Lexia. Pode passar, Sara. Eu vou dar algumas dicas agora. Permite usar gravador, esquematiza o conteúdo, pode fazer no quadro, aquele esquemazinho, né? Da fotossíntese mesmo, você pode ir lá traçando todos os esquemazinhos, como acontece, de forma bem simplificada, que ele vai entender melhor. Use agens muito coloridos, como eu falei antes, que é para um texto, bote lá aquele texto, aquele colorido, para poder entender. Não faça o preto e branco para eles, é uma tristeza, tá? Até para criança também, que tem TDAH, gente. Não façam prova preto e branco para eles. Faça a avaliação colorida, utilize a avaliação colorida, mas diga exatamente o que você quer na atividade. Não fique com rodeio, não, porque ele não vai entender, vai dar a resposta errada. Não insista para que o aluno leia em voz alta, né, perante a turma. Ele tem consciência dos erros dele. Alunos disléxicos podem ser bem-sucedidos em uma classe regular, né? O sucesso vai depender do cuidado em relação à leitura e das estratégias usadas. Ou seja, eu vou sempre procurar de que forma o meu aluno aprende. Agora a gente vai para a avaliação, bem rapidinho, vou falar aqui. As crianças com dificuldade de linguagem têm problema em testes e provas. E, geralmente, eles não conseguem ler todas as palavras das questões dos testes e não estão certos sobre o que está sendo solicitado. Aí eles têm dificuldade de escrever as respostas, a escrita é lenta e eles não conseguem terminar dentro do tempo estipulado. Por isso, tem que dar mais tempo para eles, tá? Recomendamos que, ao elaborar, aplicar e corrigir as avaliações dos alunos disléxicos, especialmente os realizados em sala de aula, adote os seguintes procedimentos. Isso aí eu vou fazer questão de ler rapidamente aí. Lê as questões junto com o aluno, né? Para que ele entenda o que está sendo perguntado. Explique. Se você entendeu o que sobre isso, dê um tempo necessário para fazer a prova com calma. Verifique as respostas, mas você quis dizer o quê com isso aí que você escreveu, né? Na hora de corrigir, valorize mais essa questão, né, da produção do aluno, pois frases aparentemente sem sentidos, incompletas, depois chame e pergunte assim, olha, você pode me dizer o que você quis dizer aqui com essa questão? Eu perguntei tal coisa. Aí, se ele responder dentro de um contexto, considere aquilo ali, eu preciso considerar as respostas orais do meu aluno
que aí eu vou ver se ele realmente entendeu ou não. Não é só lá. Claro, eu tenho que incentivar a escrita? Sim, mas eu preciso fazer intervenções específicas dentro dessa escrita. Mas não, ele falou certo, mas ele não está escrevendo, ele precisa. Aí tem uns professores que dizem, ele precisa aprender a escrever. Vai aprender. Vai aprender porque a vida vai ensinando e vai precisando, e eu vou jogando atividades, né? E ele vai aprendendo, mas eu preciso entender que eu preciso conceber as respostas orais que ele me der. Viu? Pode passar aí, Sara. Sim. Ele, então, é o seguinte, eu vou arrumar o quê? Estratégias para ver de que jeito ele aprende. Vamos ver agora? Alguns recursos, tá? Para intervenção. Intervenção com dislexia, eu preciso ensinar o quê? Consciência fonológica, necessitam de mais. Conhecimento de letras e sons e vocabulário. As funções executivas de inibição e também atencional. Disse para vocês que muitos já trabalham, né? Mas eles não têm consciência de que estão trabalhando isso. Inclusive, tem o método sensorial, né? O método das boquinhas. Eu coloquei até alguns livrinhos aí, justamente para isso aí, né? O método sensorial, o método das boquinhas, o método fônico. Eu sei que o município já adota muito o método fônico, tem que ser realmente, olha, no método fônico você vai encontrar a consciência fonológica, a consciência de palavras, consciência de rimas, de aliteração, consciência de sílabas, de fonema, ensino das correspondências grafema-fonema. Inclusive, tem até uma atividade aí que eu coloquei Olha, eu vou perguntar, eu não vou ler tudo não, tá, gente? Trouxe aqui só para vocês perceberem aqui. Atividade 1, rima. Eu vou perguntar uma coisa diferente, tá? Para cada um de vocês. Esse é o jogo, é difícil. Vocês vão precisar prestar bastante atenção e pensar bastante. Mas não tem problema se não souber. Nós ajudaremos. Diga o nome dele. Um animal que termina com tó. Aí vai lá os meninos gritando. Gato, pato, rato. Uma fruta que termine com ana, banana, e por aí vai. Então, ó, vocês viram que as palavras, né, a metacognição, essa coisa tudo é elaborado aí. Aí eu vou trabalhar agora a rima e a literação. O jogo de cartas, com figuras. Aí eu vou usar figuras onde, por exemplo, né, para ver terminação com ão, com tá. Aí eu estou trabalhando a literação, né, que termina, né, as rimas. Ou então, vou trabalhando as rimas. A literação eu vou trabalhando aqui, que eu coloquei na prática. Consciência de rima e a literação. Várias figuras aqui. Tem avião, tem leão, tem mão, tem coração, tem caminhão, né? Então, eu posso dizer, olha, vamos sublinhar as que terminam com ão, que rima com ão. Vamos agora as que começam com. Olha um de aliteração que eu trouxe aqui. Vou perguntar uma coisa diferente para cada um de vocês. Esse é o jogo diferente. Vocês vão precisar prestar bastante atenção e pensar bastante. Mas não tem problema se não souber. Eu tenho sempre que dizer isso. Para que eles não sintam, dizer, eu tenho que sempre acertar. Não tem problema se não souber. A gente vai ajudar. Diga o nome dele. Volte aí um pouquinho, Sara, esse slide aí. Tá. Um animal que começa com E. Elefante. Uma fruta que começa com U, uva, aí eu posso trazer mais. Mas animais que começam com K, cavalo, cachorro, camelo, né? Pode passar, Sara. Mais atividades com rima, com aliteração. Então, vocês vendo isso, eles vão aprender a ter essa consciência fonológica. Aprendendo a ter essa consciência fonológica, vai fazer menos trocas. Trocas desses sons que são soprantes, vibrantes, né? Pode passar, Sara. Consciência de palavras, né? A substituição. Por exemplo, o prato fugiu com a faca. Aí, vamos lá. O prato fugiu com a... Aí eu coloquei colher, massa, toalha. Aí agora eles vão completar isso aí. Por exemplo, o menino comeu feijão, o menino comeu doce. Vamos fazer a substituição disso, né?
Vocês viram que nós não podemos trocar as palavras de uma frase, né? Aí eles vão ver qual a palavra que se encaixa melhor nessa frase. A consciência de palavras. Pode prosseguir. É substituição de uma pseudopalavra por uma palavra correta. Por exemplo, aqui tem toda a instrução. Uma mesa tem 4 mecas. Aí, tá, mecas? Ele, meca não, mesa, pernas, e aí vai. A discussão, eles vão trocar, eles vão perceber as trocas de palavras dentro de uma frase. Né? A professora leu de um jeito, não é isso não, professora. Vou gostar de brincar de... Aí eles dizem, de quê? Aí eu boto algumas palavras estranhas e ele vai colocar a palavra certa. Chama-se consciência de palavras. Pode passar. Substituições, né? Consciência de sílabas. Aquela coisa de bater palmas funciona muito, né? Eu digo, vamos separar as sílabas, né? Boneca, boneca. Olha quanta coisa, né? A gente vai trabalhando partes, né, as partes das palavras que eles têm que entender. Eu digo para eles que primeiro a gente aprende a letra, depois a gente aprende as sílabas, ela com 2, depois a gente aprende ela com 3, que já são as complexas. Depois agora eu vou juntá-las. Aí foi tão interessante, gente, um dia quando uma menina descobriu que a palavra era sapo. Ela primeiro aprendeu, ela tinha deficiência intelectual, aí ela aprendeu o si. Olha a importância de ela saber que é si, não é esse, é si, sa. Ela entendeu que era sa, depois ela entendeu que era pó. Eu disse, eu vou juntar. Vamos juntar? Isso aqui com isso, ela fez sapo, é sapo, eu disse sapo. E aí começou. As simples, né? Foi uma alegria imensa. Eu fiquei assim, meu Deus, como é bom, né? O professor tem essa. Como é bom descobrir, perceber a criança descobrindo as palavras aos pouquinhos. Pode passar, Sara. Exemplo de intervenção, não é? Grafofonêmicas. O que eu primeiro preciso ensinar? As letras, representação do primeiro grupo, o A, E, I, O, U, né? O segundo grupo, eu vou ensinar sempre o F, o N, o J, o V, o N e o Z. Aí depois eu venho para o terceiro grupo, que é o L, né? Eu já vou dizer lê, viu, gente? Lê, o Si, o Rê, o X. Aí eu venho para o quarto grupo de letras, agora que eu vou ensinar o B, o C, o D, o P e o T. Venho para o quinto grupo, que é o G e o Q. Sexto grupo, eu vou para a letra H. O sétimo, K, Y e W. O oitavo grupo, agora eu vou mostrar as irregularidades das complexas, como os dígrafos C, N, N, H, L, H, S, R, R, R. Depois eu venho para os encontros vocálicos. Isso aí, gente, aqui, ó, é uma dica maravilhosa para a gente, viu? A coisa só funciona quando a gente, no dislexo, quando a gente ensina a alfabetizar desse jeitinho aqui, viu? Com esses grupos, tá? Trazendo primeiro esses grupos aí, segundo grupo, terceiro grupo, pelo grau de dificuldade, certo? E os sons irregulares, depois eu venho para os dígrafos com o som de X, C, antes de E, antes de G, antes de E. Vocês compreenderam aí? Essa aqui é um macete sensacional para a gente alfabetizar dislexo, viu? Esse ensino dessas correspondências grafofonêmicas, nesses grupos aí, tá? Atividades são que você coloca, aqui eu coloquei a palavra boca, né? Palavra boca, coloquei várias outras palavras bem semelhantes, mudando apenas uma letra, e pedi para identificar a que estava igual à boca. Então, eu trabalho a questão muito visual, o espaço visual do aluno. Pode passar. Bom, ele tem uma dificuldade grande na letra D. Então, o que acontece? Assinale todas as letras D. Aí eu vou dar o modelo. Depois, assinale todas as letras E. Eu vou dar o modelo. Assim eu faço com a letra P, eu faço com a letra B, eu faço com a letra Q. Eu não disse naquele grupo
das palavras, eu posso utilizar também elas assim. Pode passar, Sara. Enquanto isso, eu vou tomar um pouquinho de água aqui, viu, gente? Pode passar, Sara. Pronto. Tem um software que eu achei sensacional. Inclusive, eu trabalhei com ele, coloquei até alguns tópicozinhos aí. Eu achei tão... Tem o Dom Lexia, que ele é muito bom para criança com dislexia. O Dom Lexia, certo? Que ele trabalha bem o som mesmo da letra. Aí tem um dragãozinho que aí você... Quando a criança puxa a letra, quando é a letra certinha, o dragãozinho fica feliz. Quando é a letra diferente, o dragão chora. E é o som bem da letra. E tem o Grapple Game Brasil, que eu gostei muito porque ele trabalha, o foco foi trabalhar relações grafema-fonema, a formação de estruturas silábicas e a formação de palavras, né? Aí, nesse caso, aí eu botei até umas figurinhas aí, o nível de versão, né, francesa do Grapple Game. A criança ouve o fonema e deve escolher uma das opções de resposta. Depois, a criança ouve a sílaba Fá e deve escolher uma das opções. A criança ouve a palavra broche e ela deve escolher entre 3 opções. A criança ouve a palavra Miss, ela deve colocar as letras na ordem correta, né? Eu acho que alguns professores já usam o Grapple Game, e ele é maravilhoso, o Grapple Game, certo? Ele faz essas correspondências de sílaba, formação de palavras. Pode passar, Sara, um instrumento que vocês utilizem. Finalizando aí, eu quero dizer para vocês que a dislexia ela traz diversas habilidades. Ela traz a criatividade aguçada do sujeito, uma visão ampla dos problemas e soluções. Ele tem um senso estético e bastante artístico. Ele é um sujeito curioso, ele é um sujeito investigativo, ele tem visão espaçada de elaborar narrativas, mas muitas vezes você pode pedir essas narrativas em forma de um cartaz, né? Em forma falada, que ele vai mostrar coisas brilhantes, né? Mas assim... E aprendendo que nós não somos iguais, nós somos realmente diferentes. Você viu aí no início da nossa acolhida aí, o filme, né? Nós temos dislexo aí tão conhecido, que foi o cientista Albert Einstein, né? Que encabeça a lista da teoria da relatividade, que teve grandes dificuldades realmente na escola e teve que superar. E também contar o quê? Com o professor, né, na sua carreira acadêmica. Tom Cruise, ator também, uma pessoa bastante conhecida, Cleo Pires. Cleo Pires é uma pessoa disléxica também. Tom Cruise, ele ouve, né, para decorar os textos deles são falados, né? Os textos deles são falados, e ele ouve, e depois ele fala, que para ler, realmente ele tem, o grau de dislexia dele é severo. Nós temos o Prince Harry também, enfim, tem tantos disléxicos que a gente nem sabe, né? Então, gente, agora fique à vontade. Eu tentei assim, de forma rápida, né? Muito preocupada com o tempo, com o horário, né? Mas fique à vontade. Terminamos, 12h08, né? Acho que a gente cumpriu. Isso. Aqui tem os elogios, a Zilma, aqui no chat. Muito obrigada. Parabenizando você pelo excelente trabalho. Thelma, por exemplo, ótimas dicas. Parabéns a Zilma. Nós temos aqui Márcia também, maravilhada com o que aconteceu, né, com o aprendizado. Muita gente dando os parabéns. Kel, Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida, Lucineide, Tatiane, Leide. Muita gente dando os parabéns, agradecendo pelas dicas mesmo, porque nós temos uma carência em relação à prática, né? Como praticar, como elaborar, como adaptar atividades para os alunos que possuem alguma necessidade educacional especial. Mulher sabida, Lucimeira, gosta de falando aqui.
Quem quiser fazer pergunta também, fique à vontade. Fique à vontade, gente, tá? Podemos compartilhar o seu slide, Azilma? Pode, claro, deve. Fique à vontade, viu? Todo o material que eu colhi, que eu garimpei, que a Zilma trouxe também, eu vou compartilhar com os coordenadores e quem quiser pode procurar também, os professores, famílias, fique à vontade. Analice? Não, essa aula ficou gravada? Está gravada. Bom dia. Pode assistir por Sara e onde? a Dilma. Eu tive a ousadia de fazer print de todos os slides. Olha. Não havia essa necessidade, na verdade. Não, pode compartilhar, né? Eu fiz Conhecimento escondido não leva a nada. Conhecimento tem que ser partilhado. As coisas que a gente vai aprendendo, né? Com o dia. Um material maravilhoso desse não pode ficar em vão, né? Coisa boa. Ana Gelva, né? Ana Gelva. Ana O Gelva. próximo material vai ficar salvo onde? Esse material vai ficar Analice. salvo onde? Eu vou compartilhar com a coordenadora da escola, e a escola pode compartilhar com quem pedir, tá certo? Pode procurar a coordenadora. Até a semana que vem eu vou... Quero, nesse momento... Tá bom, obrigada. Eu tenho material. Eu tenho uma pergunta. Foi? Oi, Quem? tá me ouvindo, Zilma? Sim. Tamile, Tamile. né? É sobre a Pronto, questão, você colocou a questão do diagnóstico pré-dislexia. Você aconselha a que idade a criança fazer esses testes no caso, com um profissional? Certo. Quando ela começa nesse períodozinho da primeira alfabetização. Começou a iniciar a alfabetização e você percebe aquela grande dificuldade com os números bem simples, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 10. Começa já o nomezinho dele, a dificuldade dele assimilar o nome, a letrazinha do nome, né? Então, a gente pode ver, a partir dos 5, certo? 4, 5, já percebendo essas dificuldades, vamos ver se há uma pré-dislexia aí, nesse caso, né? 5 anos, 7, tem alguma coisa estranha aí. Né? É uma pré-dislexia que está havendo aí, né? Problema com a linguagem também, não presta muita atenção às coisas, é meio no mundo da lua, né? São assim, a gente precisa ver. Tem uns testes de pré-dislexia, porque a gente também chama de dislexia do desenvolvimento, ou seja, não acontece ainda que muitas literaturas veem como dislexia adquirida, que hoje já não é mais utilizado isso, né? Uma dislexia adquirida, ou seja, aquele sujeito, por conta de não ter uma família que deu todas as instruções, que não há um acompanhamento, né, em casa, como deveria ter, aí ele vai ter uma defasagem na questão fonológica, né? Mas isso aí, quando começa uma intervenção, aí ele, deslancha e vai embora, né? Mas aquele que você faz após 6 meses, eu digo assim, que um diagnóstico de dislexia, por exemplo, o sujeito vem para mim, eu já vejo, encaminho para outros profissionais, aí começa, olha, eu quero aula de reforço semanalmente, vem semanalmente para mim, aí após 6 meses, intensivo, mas aquele intensivo mesmo de intervenção. Quando não há o resultado esperado, gente, olha, isso aqui é dislexia mesmo. Mas fez uns exames também, né, complementares, para poder ver, aí a gente vai e fecha um diagnóstico de dislexia. Né? Obrigada. Por nada, disponha. Analice, queria... Posso? Pode, por favor. Isso. Pode, ok. Boa tarde já. Quero agradecer à Secretaria por essa oportunidade. Foi muito bom ouvir, ver, e assim, eu quero também dizer que foi um pouco relembrar também algumas dicas suas, porque eu já tive uma aluna, não sei se você lembra dela, a Joana, que foi minha aluna e fez um processo com você,
e muitas dicas que você passou aí, você enviou para mim como professora e para a escola, para desenvolver com ela. E não fiquei com ela, não continuei como professora dela, mas dentre os dias que eu desenvolvi todas as dicas orientadas por você, ela conseguiu avançar. Se não fizer, como não consegue, são não. vários fatores que levam a esse desenvolvimento, né? Não é só a escola, depende da família, depende do tratamento, mas eu fiquei encantada e pretendo, assim, estudar um pouquinho a mais sobre isso. Parabéns, isso mesmo, isso mesmo. A gente tem que Muito continuar. obrigada. Por nada, por nada. Estou aqui à disposição, viu? Tá? Na verdade, dislexia logo no início, da alfabetização, é trabalhar mesmo, muita aliteração, como começa, Flor, começa aí, coloca as letras, coloca 3 letras para o aluno ir lá e marcar as rimas, as musiquinhas com rimas, que isso vai trabalhar essa consciência fonológica o tempo todo. Nessa questão visual também, tem que trabalhar no visual, colocar figuras de fundo, acho que vocês a figura de fundo, vários desenhos, mas um específico dentro de todo aquele amaranhado de figuras, para que ele possa trabalhar essa questão visual, porque eles aprendem muito com visual. Alguém mais? Ana Cláudia, acho que levantou a mão aí, Ana Cláudia. Gorete Santos Lima também levantou a mão, pode falar. Oi, Gorete. Oi, Rai. Oi, Zilma. A Dilma, tudo bem? Oi, Rai, meu Deus, saudade de você, meu amor. Eu não posso perder nenhuma oportunidade de elogiar teu trabalho. Ai, como é bom de te ver. dizer que eu sou sua fã, que eu tive a oportunidade de trabalhar no Adélia Você Lá, o quanto foi muito importante, o quanto você é boa, o quanto você consegue relacionar a teoria à prática, como nós víamos aqueles meninos evoluindo, aprendendo. Então, é só para dizer que eu te amo, que você é maravilhosa, você é eu te amo. Você é estudiosa, você consegue chegar próximo desses alunos, e só mesmo para parabenizar e reafirmar o meu amor e admiração. E você é me emocional, né? Tá aqui, viu? Tá aqui. Você está aqui. Me emocionar. A gente fez um trabalho lindo mesmo no Adélia Costa. E você foi parceira, a escola foi parceira. Eu tive... o Adélia participou de um projeto de pesquisa do meu mestrado, eu não esqueço nunca. Aquelas crianças que a gente levou elas para estudar mesmo, elas aprenderam a ler, uma sala inteira de crianças com problema de dificuldades de aprendizagem, de usar o sussurrofone, de ir para a sala, aquele monte de menino, tudo sentava ali, aquilo era uma vida, aquilo foi muito gostoso, uma experiência que eu trago para a minha vida. E vocês, se não é a parceria, nada dá certo, a gente precisa de parceiros que acreditam no trabalho e que estejamos juntos, né? Eu amo tudo. Eu amo tudo, gente. Nossa, eu sou boba assim mesmo. Eu me emociono quando os meninos aprendem a ler. Eu me emociono quando os meninos começam a ler na minha frente, aí eu choro. Por que tá chorando? Porque você está aprendendo, meu amor, e a gente vai comemorar junto. Isso é emocionante. Eu me emociono mesmo. Eu me emociono com isso. E só dá para a gente continuar fazendo uma coisa que nos dê emoção. Olha, o trabalho me faz emocionar. O trabalho lá na rádio, na Cana Brava, lá, o Conexão Escola, me emociona demais, sabe? Então, é isso. A gente tem essa missão, né? Que bom. Obrigada, viu? Você se entrega e demonstra amor. Só isso, muito simples. Gorete Santos está querendo participar também, não é isso? É família? É um prazer estar aqui junto, acompanhando aí os professores. Né? Oi, Walter. Elogiar aí a professora Rai, que é uma ótima professora, né? Dedicada aos alunos.
E agradecer também a Zilma, né? Isso. Por me ajudar aí também, visto que eu tenho dificuldade também, sou dislexo, né? E eu não sabia, há pouco tempo que eu passei a saber, né? E aí as dificuldades realmente é grande. Mas o que ajuda o aluno a ter um bom desempenho é você elogiar ele, né? E também mostrar que ele tem capacidade de fazer algo. Né? Muitas das vezes você queria fazer algo e fica assim, meio com medo, né, de enfrentar a dificuldade, porque você às vezes escreve assim, troca as letras, tal, aí como é que você vai conseguir determinado trabalho, certo setor, né? Que nem no meu caso, eu já fiz alguns cursos, mexo na área de manutenção de informática, né? Desmonto o computador, monto, faço as coisinhas assim. Mas o meu desejo mais é o quê? Na área de projeção, né? Criar algo, que nem a Zilma já sabe, né? Conheço, quem conserta meu computador, vê meus programas, muito bom em computação. Tá vendo aí? Aos pouquinhos. Ele falando dele, não, ele é muito bom, deixe modéstia, é muito bom no que você faz, no que você conhece, muito bom mesmo, certo? Então, eu te dou os parabéns. É ele que resolve as minhas coisas de informática, viu? Muito bom, parabéns. Gorete, um abraço para você também, viu? Obrigada. Gorete está ali do lado. Mais alguém, gente? Pode aproveitar a Zilma, que ela é toda nossa. Eu estou aqui, estou tranquila. Estou em casa, estou tranquila. Zilma, eu posso passar de aluna dislexo para ir lá na sua frente para ter umas aulas? Como? Porque você é maravilhosa, minha filha. O professor também precisa de umas pessoas dessas assim, ó, frente a frente, coisa mais linda. Fica à vontade, Ana Gema. Que carinha triste é essa, Fica à vontade, viu? Ô, Rai, que carinha triste é essa, meu amor? Rai, não, ela não está triste, não. É porque a gente se emocionou. A gente ficou emocionado aqui. Que coisa mais Eu conheço. Feliz vida para você, viu? Eu conheço. Você sabe que eu te amo. Você mora aqui no coraçãozinho. Você e essa turma de menina aqui, e esse povo todo lindo, né, minha pessoa? De boa. A história sempre de Rai é uma história bonita. Quem é que não gosta dela, né? Com certeza, com certeza. A gente teve um prazer de trabalhar junto, foi muito bom. Para me dar uns empurrão, aqui, contando história. A Zilma e a Ana Ruda, está lhe dando os parabéns aqui, foi uma manhã espetacular. Elizabeth Raimundo também, muito emocionante. Daiane Barbosa, gratidão, é a palavra que eu defino nesse momento. Aqui no chat não tem pergunta, mas tem elogios para você o tempo todo. Você meu Deus, obrigada. Eu fico muito feliz. Por vocês, no horário de almoço, vocês aí me ouvindo e a gente partilhando isso, não tem preço. Eu fico muito feliz. Foi uma manhã maravilhosa, Zilma. Foi, Judete, obrigada. Foi, porque quando a gente está assim, de baixa astral, sabe, a autoestima, mais ou menos, que ouve as suas palavras, que ouve o seu incentivo, a gente se sente flutuante. Eu estava flutuando como se eu fosse uma dessas crianças que você estava falando. É maravilhoso, é bom demais. Obrigada. Eles são meus girassóis. Isso aí. E você é a minha girassol. Os girassóis não ficam... Eu não fico buscando, a gente fica buscando luz assim, o girassol, quando está nublado em um lugarzinho, direcionando, buscando. Eles são os girassóis e você é também assim, a gente precisa. Esse é o sol, mulher, que ilumina os girassóis. Obrigada, viu? Olha, gratidão mesmo.
Gratidão realmente é a palavra, gratidão. Gratidão. E agradecer por esse momento. Palavra é gratidão. Feliz por encontrar Nayara. Sim. Oi, é dizer que todos envolvidos estão de parabéns e ver Rai Gomes aí é minha felicidade. Eu sou louca por Rai Gomes. Ela sabe disso. Rai Gomes, para mim, é uma pessoa muito Nós somos tudo chonado nela, tudo chonado nela. Eu sou encantada. Fiz parte da gestão onde ela participou da secretaria e posso dizer que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Estou feliz demais de ver aqui, ó, essa carinha linda. Te amo, Rai. Um bocado de gente tem uma história particular com Rai, ela sabe disso. Rai é tudo. A educação inteira do Pombal, quando diz assim, Secretaria da Educação, só me vem em memória Rai Gomes. É uma história assim incrível. Cada um passando e fazendo as suas histórias, né? É incrível, assim, minha tutora na faculdade. São muitas histórias envolvidas, então a gente fica muito feliz mesmo. Foi uma manhã muito produtiva. Parabéns, Azilma. Obrigada. Do seu empenho aí, da sua dedicação. Parabéns a todos. Obrigada, gente, viu? Tudo de bom. Obrigada, E as amiga. famílias, queremos agradecer de coração a participação das famílias. É importante demais que vocês estejam ao nosso lado. Apostem, como a Zilma falou, apostem, acreditem sempre no filho de vocês, que eles têm potencial, todos têm potencial. O professor está acreditando neles, vocês também acreditam. Aí, ela está usando... Vocês também acreditem. Professora Rai Gomes, eu particularmente desejo sucesso. Todos estamos aqui orando por você, torcendo por você. Você já é vitoriosa, saiba disso, né? Todos nós passamos por obstáculos, todos, e vamos vencer passo a passo. Pela pessoa que é, pela dedicação que tem à educação, a gente admira, você sabe disso, né? E sucesso. A gente está aqui torcendo mesmo, indiretamente, quem não é mais próximo de você, mas está torcendo, está colocando nas orações, porque gosta de você e gosta da pessoa, sim, com certeza. A Zilma, agradeço de coração. Quando eu pensei em dislexia, pensei em você, né? Sei que nós temos aqui, Antônio, eu sei disso, que nós temos profissionais aqui também, mas você tem mais chão aí, tem mais experiência, tem mais prática, eu acredito que sim, né? E São aí, desafios. Então, e esses desafios nós, professores, precisamos conhecer, porque são desafios que encontramos diariamente em sala de aula. Eu sou professora e sei disso, né? E agradecer sempre, vamos pedir ajuda. Eu estou tendo atendimento por escola, pela questão de particularidades mesmo, né? Se surgir alguma dúvida sobre dislexia, também a gente vai convidar você, se necessário for, certo? E suas palavras finais, fique à vontade. Gente, eu só agradeço sempre, a única coisa que eu digo é agradecer a Deus, né? As pessoas, pelas oportunidades profissionais que sempre me deram, né? Sempre encontrei pessoas de muita luz que também me ajudaram, né? A seguir sempre em frente no meu trabalho. Encontrei pessoas maravilhosas no meu caminho, o tempo todo, pessoas que eu sou eternamente grata. E essa foi, então, uma oportunidade de poder contribuir mesmo. Eu digo que palavras e atitudes gratas, elas me colocaram todos os dias mais perto do sucesso, do que eu faço. Demonstrar gratidão também é uma competência, a gente precisa exercitar sempre isso, essa competência de ter gratidão. E agradecer a todas as pessoas que sempre contribuíram para o meu sucesso profissional, para o meu crescimento como pessoa. Elas não são colocadas por acaso em nosso caminho, não, as pessoas. Algumas pessoas que eu encontrei, nossa, essa serviu de entrada, não, elas serviram para o meu crescimento pessoal, profissional. E eu encontrei mais pessoas de luz na minha vida, sabe? Eu sou o resultado da confiança, da força de cada um de vocês, de cada um dos meus pacientes, dos professores, dos diretores de escola, das pessoas que eu encontro, da Secretaria Municipal de Educação. Quero agradecer a você, Sara. Eu também sou sua fã.
Desde o primeiro momento que eu conheci você, que eu fui até o Rui Barbosa, que você era professora que tinha uma sala, eu fiquei encantada pelo seu trabalho. E eu falava isso o tempo todo, falava para as pessoas, você como referência. Fiquei muito feliz quando você passou a ser coordenadora de educação inclusiva. Então, eu só desejo sucesso e paz. A Maria José, aí na secretaria, né? A secretária Aline, todos vocês pelo carinho, que sempre tiveram carinho comigo, todas as pessoas pelas quais fizeram parte da minha vida, como secretários, coordenadores, professores, e a gente está aí para trabalhar junto, tá? Um beijo no coração, um beijo de muita luz, paz, gratidão é a palavra, que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Obrigada, professores, obrigada, coordenadores, obrigada, diretores, obrigada, pais, famílias, obrigada. Né? Abraços, fiquem com Deus. Te amo, Rai. Te amo, gente. Beijo, viu? Que bom encontrar vocês aqui. Que oportunidade, meu Deus. Beijo de luz, viu?